Aqui estamos uma vez mais nesse momento de reflexão, nosso quadro Falando ao Coração, a mensagem do dia. E as pessoas que em algum momento já se submeteram a algum processo transformacional que eu ministro, sabe que no primeiro encontro, na primeira noite que estamos juntos, acontece o que a gente chama de tratamento de choque. Então, após as devidas apresentações, e depois que as pessoas entendem o que cada um faz dentro desse organismo chamado processo transformacional, então é muito comum me ver dizendo a seguinte frase: queridos, todos nós estamos aqui, e todos vocês em algum nível estão aqui, mas eu preciso dizer a vocês que nós começamos um processo de cura porque vocês estão doentes. E as pessoas já ficam surpresas porque eu acabei de conhecer a maioria delas. Não tive um contato antes e elas estão sentadas de uma forma em círculos, e da minha parte eu olho profundamente no olho diretamente de cada uma delas e digo: vocês estão doentes. E as pessoas, algumas, eu consigo perceber o desconforto. Elas chegaram ali repletas de vaidades, repletas de sentimentos de merecimento, de uma forma que não era necessariamente a forma assertiva para merecimento. Então algumas começam a se incomodar com aquilo, e eu digo: além de vocês estarem doentes, todos vocês vão mentir hoje. Aí as pessoas realmente se incomodam. Alguns não voltam para a segunda sessão, porque elas foram muito confrontadas na primeira. Mas só volta para a segunda aquela que entendeu que na primeira sessão precisa de uma transformação. E quando eu falo que as pessoas mentem, não é porque elas mintam de fato. É porque existe a história, e a história que eu conto sobre a história. Consegue entender a diferença? Existe uma história, e a história que eu conto sobre a história de fato. Então nisso consiste mentira, porque todos queremos apresentar a nossa melhor versão. Quando questionados sobre o que fomos buscar, as pessoas normalmente dizem: eu quero me tornar uma pessoa melhor. É sempre uma versão bonita dos fatos. Ninguém no primeiro dia diz: eu vim aqui porque eu sou uma pessoa muito estressada, eu tenho trazido vergonha para minha família, eu não quero mais ser assim. Ninguém diz: olha, eu vim aqui porque eu estou vivendo uma vida dupla, tripla e eu não sei mais o que fazer, então estou nesse processo para ver se me transformo. Ninguém fala isso. Sabe por quê? Porque as pessoas não querem que você tome conhecimento das suas versões ruins. As pessoas querem que você tenha acesso à melhor versão delas. Como se não bastasse, aí nós temos também uma outra questão: a questão da doença. Qual é a doença que me refiro? Não estou me referindo sobre as doenças catalogadas pelo universo da medicina, não. Estas, para tudo existe uma solução. Eu falo de uma outra doença que a maioria dos seres humanos ignora. Mas é uma doença que nos assola. E as pessoas me pagam pequenas fortunas para levá-las neste universo até que elas consigam sair lá à frente nesse caminho. Hoje, inteiramente, de forma gratuita, eu quero levar você a pensar de uma linha de raciocínio. A doença que assola o mundo hoje chama-se culpa. Se você for sincero com você mesmo, você vai descobrir que existem coisas das quais você se culpa. Pessoas que um dia você feriu e você se culpa. Decisões erradas que você tomou ao longo do tempo e hoje você se culpa. Em algum momento, você fez, agiu, falou, e isso lhe gera culpa. Talvez você diga: eu não tenho culpa de nada, vivi a vida do jeito que eu quis viver. Isso não é verdade. Todos nós, em algum momento, somos acometidos por um sentimento de culpa. Culpa do que fizemos, culpa do que dissemos, culpa da forma como agimos, ou talvez justamente o oposto.
culpa por não termos falado, culpa por não termos agido. Culpa. E a culpa nada mais é do que uma espécie de vampiro emocional que vai te sugando as energias. O problema é que muitas vezes nós também estamos cercados de outras situações que são vampiros emocionais. Muitas vezes na nossa estrutura familiar existem pessoas que sugam nossas energias e forças. Quantos que me ouvem agora não podem ver o telefone tocar? Quando vê no visor do celular que é o próprio irmão, já sabe que só vai pedir dinheiro. Quando vê no visor do celular que é a mãe, já sabe que não pode atender naquele momento, porque no momento que atender precisa entender que ela só vai reclamar das coisas. E vai reclamar do teu outro membro familiar, e vai reclamar do pai, e vai reclamar, e você quer viver uma vertente de novidade de vida, mas está inserido dentro de um relacionamento familiar que é tóxico. É tóxico. Quantas pessoas estão dentro de relacionamentos que são tóxicos? Vampiros emocionais que sugam a energia. E a psicologia reversa ela é tão eficaz que se você toma uma decisão, você diz, olha, eu quero me desconectar daqui. Tu sai de lá e quando tu tá indo, as pessoas ainda lançam uma última informação na sua mente. E elas dizem, viu, um dia você vai se arrepender, porque a tua mãe um dia vai morrer, porque o teu pai um dia não vai estar aqui, aí você vai sentir saudade. Você, pai e mãe que está me ouvindo nesse momento, por favor, não lance esse perfil de maldição sobre os teus. Não lance. Tem muitos pais que projetam nos filhos as frustrações que eles tiveram. Aí o moleque está ali brincando. Meu filho, sabia que meu filho vai ser médico? E o menino notavelmente tem uma inclinação, gosta de mecânica, ele mexe no carro dele, no carrinho dele, depois na fase adolescente se compra um Chevette, um Fuca, tá lá mexendo, fuçando, não tá nem aí pro universo da medicina. Mas o pai diz, não, meu filho vai ser médico. Meu filho vai ser médico. E aí você vai pesquisar um pouco mais a fundo, descobre que o pai, quando era jovem, tentou entrar na faculdade de medicina e não conseguiu. Aí está projetando no filho a frustração que ele teve enquanto a sua própria vida. Quantas mães que ao invés de serem conselheiras presentes na vida da filha, querem ser amiguinhas. Não, querida, escute uma coisa. A sua filha já tem amigas. O que ela precisa é de uma mãe de fato. Eu me apavoro quando vejo algumas mulheres dizendo, eu uso o mesmo número de calça da minha filha. Eu uso a mesma roupa da minha filha. Tá bom, mesmo que você use o mesmo número, o mesmo tamanho, o mesmo modelo de roupa. Acredite, se fica bom para sua filha, não vai ficar bom para você. Existem pessoas que se recusam a envelhecer, e eu sou uma dessas pessoas, mas eu me recuso a envelhecer no espírito. Existem coisas que nós precisamos urgentemente entendermos. E existem muitas vezes mães que competem com as filhas, querem ser a amiguinha da filha, querem ser o melhor amigo do filho como pais. Não, querido, o teu filho precisa de pai, precisa de mãe, amigo ele já tem, amiga ela já tem. E aí nós vamos nos corrompendo por esses vampiros emocionais que vão sugando nossa energia. E terrível é se você na manhã de hoje perceber que você não tem vampiros emocionais na sua vida. Talvez você tenha percebido agora que você é um vampiro emocional. Ontem eu conversava com um amigo muito querido para mim. Ele disse assim, tu sabe que no passado, há muitos anos atrás, eu estava num relacionamento e a moça avacalhou comigo. Aí hoje em dia eu estou em casa. Se chega a hora que é para minha esposa chegar e ela não chega e não me manda uma mensagem dizendo por que se atrasou ou se deu algum problema, eu imediatamente ligo para ela e pergunto, onde que você está?
E eu falei, querido, você consegue entender que, na verdade, não faz sentido essa linha de atuação? E ele falou, como assim? Falei, minha forma de ver as coisas é muito simples. Se a pessoa que faz parte da sua vida, ela decidiu fazer alguma coisa errada, acredite, não vai ser em um horário comercial pré-estabelecido que ela precisa chegar em casa que ela vai decidir fazer algo errado. E outra coisa, se esta pessoa decidir fazer algo errado, é um problema dela, não é seu. Muitas pessoas que estão inseridas em uma situação onde, infelizmente, vivem a amarga experiência de uma traição. Aí elas se sentem culpadas, que é o que motivou o nosso diálogo na manhã de hoje. E é muito comum pessoas me dizerem, o que foi que eu deixei de fazer? O que é que eu fiz de errado para que a pessoa fosse procurar uma outra situação? E a minha resposta é sempre uma só, querido, entenda uma coisa, escute o que lhe digo. Se alguém procurou alguma coisa fora do relacionamento que estava inserido, é esta pessoa que está lidando com o problema, não é você. Entenda isso. Isso é um problema dela, não é teu. E as pessoas traídas assumem que isso é um problema delas, né? E aí surge um novo vampiro emocional. Anos depois, está intoxicando um novo relacionamento, baseado nas experiências que se teve anos antes. Não faz nenhum sentido. Ah, mas e se um dia alguém trair você? Tudo bem. Era uma necessidade que a pessoa tinha. Vai ferir, obviamente. A confiança vai se esfarelar, sem sombra de dúvidas. Mas não é um problema meu. É um problema da outra pessoa. É um problema dela, única e exclusivamente dela. Não tem nada a ver comigo. Ah, mas se você fosse... Não, querido. Para você que me ouve nessa manhã, entenda. Se alguém decidiu partir, não tem nada que você possa fazer que fará com que essa pessoa fique. E eu não consigo entender as pessoas chateadas quando acontece uma ruptura emocional. É óbvio que se sente a dor da separação, mas a melhor coisa que alguém pode fazer por você quando não quer ficar é partir. Simples assim. Ah, mas não é tão simples. É. A gente que romantiza demais. Ah, se a pessoa estava na conexão de outra pessoa, foi porque eu deixei de fazer uma coisa, foi porque eu não era mais legal. Meu querido, se você deixou de fazer alguma coisa, a outra pessoa vai te dizer, olha, não leve a mal. Você deixou de fazer isso. Se você não é legal, a pessoa vai dizer, não leve a mal, você está muito chata. A pessoa vai se comunicar. Agora, a partir do momento que ela decidiu se conectar a uma outra linha de raciocínio, então não tem mais muito que você possa fazer por um simples motivo. Agora você vai começar a suprir uma doença terrível que é a culpa. E não faz sentido eu ser culpado pela iniciativa de outra pessoa. E aí são os vampiros emocionais, que vão nos sugando as energias, vão nos intoxicando a alma, vai apodrecendo o nosso coração. Então hoje, eu e você somos convidados a usufruirmos de uma coisa extraordinária chamada perdão. E na teoria do perdão, nós somos convidados a materializarmos algo que realmente promove diferença. E nesse algo que promove diferença, eu quero convidar você a fazer uma coisa muito simples agora. Eu quero convidar você que você, aonde você esteja, se for possível, você está dirigindo, então só para o teu carro um pouquinho. Você está em casa, está em um outro lugar que é permitido para você estar em pé, então fique em pé neste momento. Agora que você ficou em pé, feche os teus olhos. E nesse instante eu quero propor algo simples a você. Eu quero propor que você lembre da última pessoa que magoou você. Lembre da última pessoa que feriu você, do último vampiro emocional que você supriu e teve dificuldade de se desconectar. Agora, respire bem fundo.
Imagine que esta pessoa está aí na sua frente. Exatamente a pessoa que te magoou, exatamente a pessoa que te feriu, exatamente a pessoa que falou mal de você. Exatamente aquele familiar que vive te intoxicando, aquela esposa que teceu um comentário que não foi bacana, aquele marido que mais uma vez foi rude. Mentalize essa pessoa na sua frente nesse exato momento. E agora você está sentindo esse desconforto, este incômodo, talvez essa vontade de chorar, a sensação de impotência. Respire fundo novamente. Agora imagine na sua mente que você estende a mão até essa pessoa. Como se você estivesse oferecendo algo com as duas mãos assim. Aí esta pessoa, aí na sua mente, ela estende as mãos para você para tocar as tuas mãos. E agora imagine que você segurou a mão dela. Na sua mente, olhe bem nos olhos dessa pessoa agora. Respire fundo. E agora fale o nome dessa pessoa. E diga, por exemplo, fulano, eu escolho perdoar você. Eu escolho liberar. Só respire. Agora que você decidiu no âmago do seu coração perdoar estas pessoas, se perdoar e se desconectar delas, vamos falar com Deus. Querido Pai, eu rendo louvores a Ti, porque o Senhor nos dá a capacidade de perdoarmos aqueles que nos fizeram mal. Assim como perdoamos, Senhor, assim como nos perdoamos, somos gratos a Ti porque o Senhor nos perdoa. Muito obrigado pela oportunidade de um recomeço. Obrigado, Senhor, pelo sentimento da cura. Obrigado porque a culpa já não me atormenta mais. Para aqueles que eu feri, peço perdão. Para aqueles que me feriram, eu perdoo. Para quando eu me machuquei, eu me perdoo também. E me desconecto de tudo isso, vivendo em novidade de vida. São bênçãos que eu peço, meu Pai, e te sou grato, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo justo, hoje e sempre. Amém. E Senhor, se é necessário me refazer novamente, então aceite que sou um vaso de barro, e o Senhor é o oleiro. Então agora, à sua disposição me coloco. Que o meu viver seja para a Tua honra e Tua glória. Em nome de Jesus, agora sim encerro. Amém, Senhor. Amém. Em Tuas mãos eu sou pó, nenhum valor, barro sou. Quem sou